Mais rádio, mais música, mais informação. Rádio Mira, a rádio dos grandes eventos. São agora 21 horas em Portugal continental. Gira o mundo. Entrevistas, cultura, música, entretenimento, empreendedorismo e muitas surpresas. Aos domingos pelas 21 horas na Rádio Mira, com Cláudio Vieira. Rádio Mira, a girar pelo mundo. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925 455 896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt. A ABMG alerta para que não coloque lixo nos esgotos. Pense no meio ambiente. Trabalhamos para garantir o bom funcionamento das redes de saneamento, reduzindo entupimentos e inundações, melhorando o desempenho das estações de tratamento de águas residuais. Apostamos na sustentabilidade dos recursos hídricos. Contra o desperdício. No cano, lixo não. Juntos pela qualidade. Uma sugestão da ABMG Águas do Baixo Mondego e Gândara, empresa intermunicipal nos municípios de Mira, Montemoro Velho e Sor. Sapataria Celine. Encontre centenas de modelos para todos os gostos. Procorra a nossa galeria de produtos e encontre o calçado ao seu gosto, ao melhor preço e com a melhor qualidade. A Sapataria Celine tem sempre calçado nacional, porque o que é nacional é bom. Visite-nos na Avenida Cidade de Coimbra, 136, na Praia de Mira e também na internet em celine.com.pt. Sapataria Celine. Aguardamos a sua visita. Muito boa noite. Hoje é domingo, 24 de maio de 2020. O programa Gira o Mundo está no ar, hoje com a emissão número 44. Boa noite a todos os ouvintes, que eu já estava com saudades. E boa noite a todos, que eu vou cumprimentar um a um, que está aqui no estúdio. Hoje é o 144º dia do ano e faltam 221 dias para o início de 2021. Muitas coisas devem ocorrer nos próximos meses. Engana-se quem diz que até o momento não fizemos nada de especial em 2020 em função de toda a pandemia global. Esses últimos 3 meses foram de maior transformação do mundo. Sim, há perdas de pessoas, e isso todos lamentamos e ficamos tristes. Há perdas de cargos profissionais e há perdas financeiras, sim. Mas há muitos ganhos que muitas vezes, ao pararmos para pensar e imaginarmos, estão a ocorrer no mundo, em todo o mundo. Houve uma mudança e uma transformação digital muito grandes. Existe uma proximidade entre as pessoas, por mais que seja o confinamento, mas um convívio maior entre famílias e familiares. Surgiram e surgem a cada dia novos negócios profissionais e muitos desafios. De certo, e muito ouvimos falar sobre isso, o mundo não será mais o mesmo. Alguns acreditam que será um mundo melhor. Outros, que será um mundo bem mais competitivo. E existem ainda muitas pessoas que acreditam que o mundo será muito pior. E você, o que acha? Mande sua mensagem para a gente no site da Rádio Mira, www.radiomira.pt, ou diretamente pelo Facebook da Rádio Mira também. Nós queremos ouvir e compartilhar qual é o seu pensamento sobre esse chamado novo mundo e nova realidade. Acesse o Facebook da rádio ou do programa Gira o Mundo e deixe sua mensagem. E para falarmos um pouco sobre o momento atual, eu tenho nesta noite 2 convidados bem especiais. Por telefone e direto do Brasil, o vice-presidente sênior da Rede Accor América do Sul, além de investidor e empreendedor, Paulo Mancio, que já estará aqui conosco por telefone. E aqui no estúdio nós temos o empreendedor local, que vai contar um pouco sobre como foi toda essa fase de transição para ele, ou de mudança, ou de novos desafios,
vai depender de como cada um enxerga essa nova fase que nós estamos por passar, que é o Ivan Inar, que ele vai contar uma historinha também que de Inar não tem nada de apelido. É uma coisa que ele coloca no Facebook, mas eu também fiquei só sabendo agora. E eu aproveito também para falar uma boa noite ao Jorge Jesus e novamente a todos os convidados. Boa noite, Jorge. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Ivan. Boa noite. Boa noite, Jorge. bom dia ou boa tarde, lá para casa, conforme o local onde nos estejam a escutar. O importante mesmo é que estão na nossa companhia nesta 44ª emissão do programa Giro ao Mundo. Perfeito. E vamos colocar para o Ivan falar uma boa noite também para todos os nossos espectadores e ouvintes. Boa noite a todos. Espero que gostem deste momento que vamos ter todos juntos. Ivan, explica para a gente o que é o INAR. Ora, o INAR é uma abreviatura do meu nome completo, que é Ivan Nezage de Almeida Rodrigues. Visto ser um nome difícil, principalmente o Ivan Nezage, foi uma brincadeira entre mim e um amigo meu, que é o Paulo Amado. Ele ficou Paulo Amado, era o PSMA, por ser Paulo Sérgio Mota Amado, e eu fiquei o INAR. Entretanto, num negócio que tentou-se montar no passado, optou-se por meter o nome INAR para a marca. Sim, e nós já estamos também, quer dizer, muito obrigado, porque eu sempre coloquei o Ivan, sim, Paulo. O Paulo já está na linha também. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. Como vai, Cláudio? Boa noite. Tudo bem com você? Como que estão as coisas aí pelo Brasil? Estão bem, estão bem. Iniciando agora um período de inverno, então nós tivemos um primeiro final de semana um pouco mais frio por aqui. Perfeito. E aqui a gente começou agora o ensaio do verão e o final de semana está bem quente e também numa fase um pouco adiantada em relação ao Brasil, em função aí da flexibilização da pandemia. Mas, Paulo, aproveitando que você já está aqui conectado com a gente também, ou conosco, como diz mais o português, faz uma rápida apresentação, por favor, sobre você. Eu já falei um pouco, mas muito rápido, mas eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes. Será um prazer, Cláudio. Primeiro, muito obrigado pelo convite e participar do programa Giro Mundo. Um prazer estar com o Jorge, com o Ivan, contigo. Programa absolutamente reconhecido. Quem é o Paulo Mâncio? Eu gosto antes de falar dos aspectos profissionais, gosto muito de falar dos aspectos humanos. Paulo Mâncio, eu sou uma pessoa muito ligada à minha família, apaixonado pelo convívio com os meus irmãos, com a minha mãe, com a minha família, com a minha esposa querida. Isso é a parte que me fortalece. Então, esse é o primeiro pilar super importante da minha criação e da minha formação de caráter. Perfeito. Falando um pouco dos aspectos profissionais, como você mencionou, eu sou um executivo, tenho algumas formações. Eu me formei no Brasil em engenharia civil. Depois eu também estudei direito, advocacia. Meu pai sempre falava que eu tinha que fazer direito, não propriamente para exercer, mas para... Todo advogado é um cara que entende muito bem os textos, escreve melhor, tem uma comunicação um pouco mais aprimorada. Então essas foram algumas das minhas intenções com isso. Eu estudei nos Estados Unidos também. E além dessa formação acadêmica, sou executivo há mais de 20 anos no mercado internacional. Trabalhei diretamente morando em 2 outros países, além do Brasil. Trabalhei no México e trabalhei na Venezuela, pela Cor. Também tive
a oportunidade de ter uma outra carreira como professor, que é uma coisa que eu sou apaixonado. Então eu dou aulas em 3 ou 4 universidades, já dei aula na Itália. Eu ainda ainda proferi nenhuma aula em Portugal, mas já proferi palestras na França, nos Estados Unidos, no México, no Chile, na Colômbia. Além disso, para finalizar, eu também tenho alguns negócios onde eu trabalho, onde eu sou investidor. Eu gosto muito de mercado de capitais, mercado acionário. Então, essa é uma atividade que eu já faço há muitos anos. E, além disso, eu recentemente estou fazendo parte de um fundo de investimento que nós chamamos Angel, de anjos, dedicado a fomentar e investir em startups no período inicial dessas startups. Tem uma característica muito interessante nisso, porque há um convívio com uma nova economia, há um convívio com uma nova realidade econômica, que é o das startups, muito menos estruturada. Então, esse é pelo menos um cartão postal aí, depois eu conto um pouco mais no transcorrer da conversa. Perfeito, Paulo. E aproveitando todo esse seu conhecimento, o currículo, vivência, e transportando isso agora um pouco para essa nossa nova realidade, como todo mundo faz questão de dizer, que é a realidade da pandemia. Me diz uma coisa, quais impactos positivos e negativos você percebeu aí nos negócios profissionais? E isso nos das suas diferentes vertentes aí, como executivo, como investidor e como empreendedor. Ok, muito interessante falar sobre isso. E eu vou ser bem franco com você, porque nós ainda estamos no meio dessa pandemia. Evidentemente que a Europa está provavelmente, e aí vocês estão um mês à nossa frente, um mês e meio. Como nós bem sabemos, a pandemia veio da Ásia em nossa direção, então primeiro passou na Europa, depois, agora, num momento bastante crítico nas Américas. Então, um foco bastante denso nos Estados Unidos, no México e, sobretudo, no Brasil, também passando por algumas regiões do Brasil, passando de forma saturada por essa pandemia. Mas eu vou citar algumas opiniões profissionais do que eu acho que, sem dúvida, serão legados desse momento muito especial. O primeiro deles é quase que óbvio, que eu acho que todo mundo que mencionava o mundo digital, que falava do mundo digital, hoje, com essa pandemia, com a questão da quarentena e do isolamento horizontal que a maioria dos países fizeram, nós tivemos que mergulhar no mundo digital. Então, se o mundo digital vinha crescendo de forma positiva, agora, de fato, ele vem crescendo de forma exponencial. Então, eu acho que esse é o primeiro legado. É óbvio que aconteceu isso, mas é bem interessante, então, saber surfar essa onda, saber aprender rapidamente quais serão as reações. Então, as pessoas que nunca tinham feito uma compra via internet, hoje fazem compras de medicamentos, fazem compras em supermercados, fazem compras de um artigo para casa, fazem compras de uma bebida, de um vinho que você queira beber. Hoje, existem apps ou sites aqui no Brasil que entregam um vinho em menos de 30 minutos. Então, esse é o primeiro legado absolutamente óbvio dessa pandemia. Acho que um segundo aspecto bastante interessante também que eu vejo, que eu acho que a pandemia nos impôs um momento de uma reflexão profunda. Nos impôs um momento de voltarmos à nossa casa. Isso é muito valioso, porque nessa vida como executivo, na vida de muito trabalho, na vida de crescimentos permanentes, na vida de criar sempre coisas, muitas vezes a gente vinha, não esquecendo, mas deixando um pouco de lado essa questão da casa, da família. A quarentena, o isolamento horizontal, nos fez voltar, de fato, para casa. Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Tá um pouquinho de ruído para mim. Para você, tá nítido o som? Não, para mim está muito nítido.
Ok? Jorge, para você tá nítido o som? Olá, Paulo. Boa noite mais uma vez. Não se preocupe com o som, se houver algum problema, nós por cá informamos. De toda a maneira, o nosso auditório também, pelo menos no Facebook, sabe perfeitamente que estamos com uma ligação em direto para o Brasil. Ok. Então vamos continuar. Era bom, eu estava querendo apenas me certificar. Então, como eu vinha dizendo, acho que o segundo legado é uma reflexão profunda do ser humano. E isso pode parecer uma besteira, ou pode parecer um simples detalhe, mas não é. Porque através dessa grande reflexão, e às vezes é uma reflexão muito positiva, das pessoas aprenderem, tomarem um tempo para aproveitar melhor a família, mas, por outro lado, também tem uma reflexão de dor. Com esse isolamento, muitas pessoas tiveram também seus problemas delicados, seja no convívio, seja no distanciamento. E a gente tem que saber entender esse momento e colher os bons frutos dele para aplicar no mundo real. O que eu quero dizer de forma real com isso? O primeiro é que as pessoas vão sair dessa pandemia com certa paura, com certo medo. Propriamente, eu vou te dar exemplos reais. As pessoas estão com muito medo de estarem em aglomerações. As pessoas estão com muito medo. Vou te dar um exemplo do Starbucks. O Starbucks, a principal característica das pessoas que consumiam dentro de uma cafeteria do Starbucks era entrar na cafeteria, comprar um café e ficar por mínimo de 1 hora conectada na internet. Sim. O movimento da Starbucks, ele voltou de forma econômica bastante rapidamente, logo depois da pandemia. Mas as pessoas não querem mais ficar dentro das lojas. Elas não querem ficar mais dentro da cafeteria. Isso quer dizer que existe um medo no ar. Existe uma paura no ar. E a gente tem que saber trabalhar muito bem isso no mundo real. Nós já estamos trabalhando de uma forma bastante aprofundada esses novos comportamentos que eu delineei aqui no meu princípio de resposta. Eu acho que um terceiro legado que eu vejo bastante interessante para esse momento é a questão do home office ou teletrabalho. Sim. Evidentemente, as pessoas perceberam que de uma forma articulada, de uma forma com certa disciplina, com certas condições, as pessoas são tão produtivas quanto num escritório central como na sua casa. E aí fica um pouco da minha opinião sobre isso. Se eu acho que nós teremos o teletrabalho ou home office a 100%, eu não acho isso. Eu não acho também que isso é 100% eficiente. Mas eu acho que numa semana de 5 ou 6 dias de trabalho, eu acho que nós teremos 1 ou 2 dias de trabalho, 1 ou 2 dias úteis, onde as pessoas vão poder trabalhar de casa. Então eu acho que esse é o terceiro legado dessa pandemia, onde as pessoas vão ainda ser mais produtivas. Eu vou te dar um exemplo pessoal meu. Eu trabalho aqui na Cora há muitos anos e o meu transporte, eu vou dirigindo da minha casa até a Cora. Eu moro um pouco distante da Cora e o meu deslocamento leva algo em torno de 1 hora a 1h20. É um deslocamento grande. E eu tomo aí uns 20 quilômetros para dentro desse 1 hora, 1h20. Perfeito. Esse é um tempo que eu poderia estar aproveitando para fazer uma aula. Então, neste momento, eu estou fazendo uma aula de inglês, eu estou fazendo uma gym, ou seja, eu estou tomando esse tempo, essa 1 hora para ir e essa 1 hora para voltar. E o meu tempo aqui de forma organizada em casa, como agora nós estamos fazendo uma teleconferência que funciona muito bem. Mesmo a comunicação com o meu time, 1 dia por semana ou 2 dias por semana, eu acho que vai funcionar muito bem. Então esses são os 3 legados iniciais. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns outros aspectos relacionados à pandemia e à pós-pandemia e como que a economia vai ficar na pós-pandemia, mas esses são muito fortes indícios de que nós teremos mudanças de comportamento e mudança da realidade após a pandemia. É verdade.
E Paulo, aproveita, fica na linha aí que eu só quero... Você fez uma consideração muito interessante que foi sobre o medo, o receio das pessoas de estarem no estabelecimento, como foi o caso do Starbucks. Eu estou com o Ivan aqui agora, que tem o restaurante dele, que já é um sistema muito estilo a um bistrô, né? É bem diferenciado. Quer dizer, o que você tem percebido das pessoas no antes pandemia e neste momento que já começa a flexibilização, Ivan? Olha, boa noite, Paulo. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite. Assim, nós, assim que a pandemia começou, os primeiros sinais, nós começamos a preparar-nos para o que pudesse vir mais à frente. Já tínhamos um serviço que tínhamos implementado já praticamente há 2 anos. Tivemos apenas que abranger um pouco mais além do concelho onde temos o restaurante, que é o concelho de Mira, neste caso na praia de Mira. Tivemos que nos adaptar, principalmente a mostrar aos potenciais novos clientes que não tinham que ter receio ao utilizar as redes sociais, porque o futuro é isso. E como o Paulo disse muito bem, vimos novas pessoas a utilizarem a tecnologia. Eu gostei de ver muitas imagens de pessoas com mais idade a fazerem videochamadas pela primeira vez na vida. Este é o futuro. No nosso caso, vimos que as pessoas aderiram muito, utilizavam muito o Facebook para fazer encomendas. Claro que nós preferimos sempre por telefone, que Sim. Embora estejamos afastados, a voz une as pessoas. Mas vimos muitas pessoas a procurarem-nos pelo Facebook, muitos comentários agradáveis, o que é bom. Então, o receio das pessoas de entrarem nos estabelecimentos depende também um bocadinho dos próprios proprietários. Temos que mostrar segurança, há medidas a seguir. Se mostrarmos, mesmo via digital, podemos mostrar a segurança que há interna, porque vai ser muito difícil as pessoas ganharem aquela confiança de haver um contacto interno. Aí depende mesmo dos próprios empreendedores de arranjarem uma forma de atrair, mostrando que é seguro estando fora, mas também estando dentro. Perfeito. Quer dizer, e aí volto para o Paulo. Quer dizer, eu acredito que tanto um comércio local, como é o caso do Ivan, quando a gente fala de uma rede global, o consumidor tem a mesma preocupação e, no caso, o empreendedor também tem que ter uma visão muito uniforme, coerente e conectada com o resto do mundo. Não é isso, Paulo? Eu concordo com você e eu volto a um ponto mencionado pelo Ivan, que tem uma experiência bastante interessante em restauração ou de restaurantes, e é muito interessante. Eu vou pegar um exemplo fora da realidade, dessa realidade mencionada agora. Sim. Em muitos lugares do mundo, existem muitos restaurantes que se utilizam, e muitos hotéis, nossos hotéis, que se utilizam do sistema de buffet, e buffet aberto, para as pessoas se servirem. Muito provavelmente, eu diria a você, com uma chance altíssima, onde os restaurantes com buffet, eles vão perder espaço e eles vão ter que o que nós chamamos nas empresas modernas, de se reinventar, de se ressignificar. Eles vão ter que oferecer um outro serviço. O Ivan tem uma restauração mais gourmet, mais premium, do tipo bistrô, onde as pessoas são servidas por garçons e por pessoas. Eu acredito que a restauração ela vai caminhar nesse sentido. E os sistemas de buffet, eles vão ter que se reinventar. Porque enquanto você está ali passando no buffet, se toca o seu celular, o seu telemóvel, você atende o telemóvel e quer queira, quer não, cai em gotículas, porque você está falando e cai em gotículas. As pessoas vão estar extremamente assustadas e com medo de se alimentarem com aquele alimento que está ali e que eventualmente pode ter sido atingido por uma pessoa
que estava adoentada. Então, esse é um exemplo de algumas modificações importantes dentro dos restaurantes. Eu gostaria também de mencionar um outro detalhe onde nós estamos trabalhando, e eu tenho certeza que o Ivan também está trabalhando, que são os protocolos de higienização e de sanitização, que são também duas coisas que não são a mesma coisa, andam em paralelo e que ajudam o cliente a sentir-se mais seguro dentro daquele estabelecimento, dentro daquele restaurante. Quando nós seguimos protocolos ou gestão de protocolos de higiene e de sanitização, e o nosso cliente sabe que nós seguimos dessa forma, ele vai ter mais confiança para entrar e consumir e eventualmente ficar ali dentro, não ter a paura ou o medo de achar, eu vou almoçar nesse local, ou eu vou entrar nesse supermercado, ou eu vou entrar no que nós chamamos aqui muito normalmente no Brasil de padaria, e vou ser infectado pelo vírus, pelo Covid. Então, esse é um aspecto que a gente está trabalhando. Inclusive, uma outra menção, nós estamos procurando e já temos um acordo com uma empresa europeia de certificação de qualidade e sanitização. É uma empresa sediada na França, o Bureau Veritas, e ele vai nos dar a certificação de qualidade e sanitização, claro que após uma auditoria. Então, são os aspectos que a gente está, evidentemente, procurando proteger o nosso estabelecimento, proteger os hotéis e restaurantes, mas, sobretudo, dar uma resposta aos clientes nesse pós-Covid. Toda vez que nós temos uma grande depressão, ou uma guerra, ou um grande problema, as pessoas saem dessa forma. Então, nós temos que tomar ações que mitiguem esse momento delicado. Perfeito. Ivan? Olha, vou pegar aqui numa deixa do Paulo, que tem toda a razão. Uma das coisas que nós demos prioridade logo do início foi a questão de segurança. O espaço já era limpo, claro, mas demos mais ênfase, principalmente, a novos produtos. Temos que agradecer muito ao nosso fornecedor de produtos de higienização e viral, que arranjou-nos produtos fantásticos. Nós, por exemplo, posso dizer que, juntamente com a Junta de Freguesia da Praia de Mira, com o Presidente Francisco Reigota, tivemos a fazer a desinfestação à noite dos contentores, dos ecopontos, de entradas da farmácia, do banco, como outros empreendedores da Praia de Mira ajudaram. Isso leva-nos a uma confiança que, à nossa volta, o vírus está não controlado, claro, que isso nós nunca sabemos onde é que ele anda, mas dando-nos uma segurança, não uma falsa segurança, mas uma segurança onde podemos confiar naquele comércio local que está desinfetado, onde as pessoas têm os seus cuidados dentro do próprio estabelecimento, como aconteceu, nós sabemos que cabeleireiros, esteticistas, roupas de loja fecharam. Eu acredito piamente que todos os cuidados que estão a ter estão a fazer um máximo, não um mínimo, mas um máximo para retomar a confiança aos clientes e potenciais novos clientes. Nós no restaurante, o Cláudio ultimamente não esteve lá por causa da pandemia, mas brevemente vai voltar. Nós temos o chão marcado com os limites nas mesas, temos álcool gel à entrada, temos uma corda, temos uma campainha neste momento, que o cliente toca a campainha e nós vamos buscar o cliente à porta. Aí, como o Paulo disse, um serviço gourmet, voltamos ao antigo, mas moderno, para dar toda a segurança aos clientes, onde quem vai a uma casa de banho automaticamente é desinfetada logo no preciso momento. Temos que dar todos uma confiança, pensar no cliente como pensamos em nós. Se queremos estar seguros, temos que dar uma segurança aos outros também. Perfeito. E aí para os dois, quer dizer, as palavras do momento. Então a gente está falando em reinvenção dos negócios,
Nós estamos falando em um mundo digital, não mais como pensamento, mas total realidade e para todas as idades. Quer dizer, não é mais o jovem, mas a gente está falando para toda a população. E o principal, que é assim, associar a marca do seu negócio com total confiança e credibilidade. Se não tiver esse tripé hoje, as coisas não vão em frente. Lógico que dentre várias outras coisas, mas o principal até para o nosso público que está aqui a ouvir entender melhor. Então, reinvenção dos negócios, era digital e confiança. Isso é fundamental para a continuidade e nem diria sobrevivência, mas diria o renascer mesmo dos negócios no mundo. É isso para vocês? É assim, se nós formos a ver, por exemplo, Portugal, nesta altura da pandemia, foi um dos países que mais aplicações lançou. Outros países estão a lançar aplicações digitais. Aplicações digitais para telemóvel, de controle do próprio Covid, de ajudas para pessoas que estivessem um pouco mais afastadas, até porque nós temos noção que muitas pessoas lidavam com este vírus como uma gripe. E pouco a pouco é que foram-se apercebendo que afinal da gripe não tinha nada, era e é algo muito sério, que temos de ter sempre atenção até haver uma vacina, temos de estar sempre atentos. E esta era digital, onde deu-se a oportunidade aos jovens de mostrar o seu real valor na informática e meter no mundo, dar-nos a conhecer muitos serviços digitais. De certeza que o Paulo, na área que domina, entra muito a área digital. Ele necessita muito, neste momento, se calhar mais do que eu no restaurante, necessita muito da área digital para poder dar uma continuação ao negócio. Nós, no nosso caso, derivado das entregas ao domicílio que fazíamos, necessitamos também desta nova era digital para chegar ao cliente, já que ele não vem até nós presencialmente para fazer uma encomenda, então tivemos que utilizar esta nova era digital que vai ser o futuro e temos que ter a noção disso, que seja escolas, seja trabalho, o próprio teletrabalho, como o Paulo falou, vai ser tudo à base de uma nova era digital. Não esquecendo que o ser digital não afasta as pessoas, reaproxima as pessoas de uma forma diferente, mas pode reaproximar as pessoas novamente. Perfeito. Paulo? Eu gostei muito dessa última menção feita pelo Ivan, porque é uma tese que eu acredito profundamente. Eu acho que o mundo ele está em uma jornada digital de aprofundamento de todos os serviços, que vai, sem olhar para os aspectos negativos, que vai nos ajudar. Então, hoje, a telemedicina, você faz uma consulta médica com um médico, já existem protocolos mundiais onde você faz uma consulta médica. Quando nós poderíamos imaginar que você ia fazer uma consulta médica da sua casa? E tantos outros serviços, uma compra que você faz e entrega na sua casa, uma experiência que você pode ter. Então, sobre esse aspecto, eu acho muito interessante, eu acho que, como eu mencionei, nós teremos um momento exponencial de crescimento, de aprofundamento. Mas eu quero terminar minha tese, é a parte mais importante, sobre os aspectos humanos. Cláudio, a única certeza que nós temos nessa pandemia, que mesmo com o aprofundamento do uso das tecnologias digitais, as pessoas vão cada dia dar mais valor para os aspectos humanos, e essa é a minha teoria do human to human. Nada melhor do que você entrar no bistrô do Ivan e ser atendido. Boa tarde, senhor João, como vai? A sua mesa já está reservada. Ou eu vou oferecer o mesmo vinho que o senhor tomou há 2 semanas. Esse atendimento único, esse toque humano, essa questão customizada, essa é insubstituível e é priceless. Isso é impagável. Então essa é a primeira parte da tese que eu acho que ainda vai ser mais forte. Porque quanto mais o advento das questões digitais, o que sobra para a gente, e é uma forma peculiar de falar o que sobra, mas o que mais importa, o que é mais valioso, são as relações humanas.
onde a customização, a entrega de alguma coisa específica para o Ivan, para o Cláudio, para o Jorge ou para o Paulo, isso é único. Quando você recebe isso, você sai do mundo só dos preços, você sai do mundo só dos estándares e você vai para um mundo que chama premium, onde você recebe alguma coisa que é 100% dedicada ao que você está demandando. Então, esse é o primeiro aspecto dos meus comentários. O segundo aspecto que eu acho super importante desse novo mundo e que a gente tem que estar muito conectado e que eu tenho orgulho de falar, porque agora, nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos, essa proximidade com a nova economia e com as novas realidades digitais e de investimento. Por fazer parte de um fundo de investimento anjo, que é o BR Angels aqui no Brasil, esse é um fundo já considerado um dos 5 maiores fundos de investimento anjo da América do Sul. Nós já temos algumas empresas que estão onde nós já colocamos dinheiro e já estamos investindo e já estamos gerando crescimento. Eu percebi o quanto a oportunidade faz um novo negócio, o quanto sair desse momento da pandemia com essas dificuldades, e toda vez que você tem alguma dor, é incrível, mas as grandes novas empresas, elas vieram para curar, para sanar uma dor de mercado ou uma dor. Quando a gente diz dor do cliente, é uma necessidade profunda do cliente. Haja visto o Uber que entrou no mercado, o Waze, o Airbnb e tantas outras companhias que vieram. E as empresas do mundo tradicional, e eu posso dizer, por exemplo, da Cor, do qual eu sou executivo, sim, elas estão trabalhando profundamente para já encontrar novas saídas, para de uma forma muito ágil. E aí eu vou para a fase final da minha resposta nesse momento. Ivan, Cláudio, quem vai ter mais sucesso, quem vai vencer essa batalha ou esse momento, não são as pessoas mais fortes ou mais fracas. Não são as pessoas mais bonitas ou mais feias. São as pessoas que vão saber reaprender mais rapidamente. As pessoas mais flexíveis que vão desaprender e reaprender, que elas vão se adaptar melhor. Essas são os novos vencedores desse novo mundo que a gente está vivendo, que é muito mais complexo, que não tem apenas uma verdade. Então essa teoria que eu tenho, essa tese que eu guardo e que eu procuro levar, o se reinventar e o se ressignificar de uma forma mais rápida, para logo você encontrar uma nova solução para o problema presente. Perfeito. Eu particularmente também acredito muito nisso. Quer dizer, eu acredito que as pessoas e o ressignificar e o se reinventar, ele vai independer muito da como era até um tempo atrás que as pessoas falavam no jovem, e na realidade é muito da mentalidade jovem, da mentalidade que quer reaprender, e a mentalidade independe da idade cronológica. Haja vista que, como o próprio Ivan comentou há pouco, muitas pessoas com mais idade, e aí com o seu conhecimento, Ivan, por aqui, que são as pessoas que talvez até utilizem mais hoje a tecnologia no sentido de se conectar com aquelas pessoas que eles necessitam, e não só conectar para conversar, mas se conectar para poder ter um serviço diferenciado. Então, meu ponto de vista é, apesar que eu estou mais querendo ouvir, e nosso público também ouvir de vocês, mas é justamente isso, quer dizer, a reinvenção e o poder aprender cada vez mais e transformar esse aprendizado em novos negócios é que fará a diferença das pessoas daqui para o futuro, ou desde então para o futuro, mas que faltava um pouco de percepção, talvez, do mercado como um todo, que sempre olhava mais que tudo que vem de diferente agora é para um público extremamente jovem, quando na realidade você tem pessoas com muita vontade, com gana do aprendizado e que não tinham até como demonstrar isso. Não é isso, Ivan? Ora, concordo completamente. A minha mãe tem 79 anos
e só há pouco tempo começou a utilizar um smartphone. Então, nesta altura, ela utilizou mais as videochamadas, com a ajuda de uma menina que é um anjo que toma conta dela, que é a Marlene. Mãe, te amo. Se já não me bate. Uma pessoa de 79 anos, que é a Semia Camada, utiliza um smartphone para estar em contato com os bisnetos, com os netos e com os filhos. Essa reaprendizagem que tanto custou, porque as pessoas diziam as modernices, e afinal não eram modernices, eram utensílios que não de futuro, mas que já vinham do passado, que estava a ser difícil implementar no presente. E acho que isto vem-nos trazer também uma aprendizagem que ninguém é burro, Sim. Ninguém não sabe mexer. Precisamos é que aconteça algo, infelizmente foi isto, que nos obrigue a mexer-nos. Que é, eu sei fazer, eu não sou burrinho nenhum, eu preciso, porque nós quando precisamos de alguma coisa, nós conseguimos fazer. Nós reinventamos, nós lutamos, batalhamos até conseguir. E quando é tudo é fácil, a pessoa agora não vou estar a chatear com isto, agora não quero mexer nisso, não preciso disso. A verdade é que o mundo mudou. Nunca mais vai ser igual ao que era. Vou pensar só, Arca de Noé. O mundo mudou. E quem lá ficou dentro, que esperemos que o mundo, neste momento o planeta Terra, seja a Arca de Noé e que nós todos fiquemos lá dentro a salvo e ver um futuro muito melhor com olhos de ver. Não apenas olhos abertos, olhos de ver, olhos de sentir, porque os olhos é a janela da alma e esta tecnologia vai ser a nossa janela dos próximos anos e futuro de vida do próprio planeta e do próprio ser humano. E até porque não se sabe até quando tudo isso vai, né? A gente escuta muito falar do que passou, mas o que pode vir pela frente, infelizmente, em relação até à própria pandemia, enquanto não se encontra uma solução para todas as coisas que ocorrem. E, Paulo, por falar nisso, até para a gente ter um conhecimento um pouco melhor de quem vive hoje no Brasil, diferente daquilo que a gente escuta toda hora pelo noticiário ou informações, muitas coisas a gente sabe que são coisas fakes, né? São as famosas fake news. Como que você tem sentido aí o Brasil e a América Latina, ou América do Sul, na verdade, como que você tem sentido esses dias, e aí falando especificamente mesmo sobre a pandemia, né, que chegou aí numa fase onde alguns países, e às vezes a gente nem tem esse efeito comparativo, como muitas pessoas têm divulgado, se falam muito de países da Europa, mas com o Brasil, quantos países da Europa, quantos Portugal, na verdade, você coloca num determinado estado, ou num bairro, ou no município do próprio Brasil. Quer dizer, como que você tem visto as pessoas, os seus contatos, ou o mercado como um todo, mas aí falando especificamente mesmo sobre a população e não necessariamente sobre negócios? Não, tá bem entendido. Eu já respondo a você todo um panorama sobre o Brasil, sobre os aspectos também da minha opinião, do que está acontecendo, mas antes eu não posso deixar de mencionar, seguindo a dica do Ivan, de mencionar a Dona Silvia, minha mamãe, querida, que eu amo tanto, que tem 74 anos, que faz as suas compras na drogaria, no supermercado, via o seu telemóvel, que é super esperta, evidentemente que agora ainda mais mergulhou nessa era e que é parte do orgulho da nossa família. Nós fazemos conferências nos finais de semana com todos os filhos, enfim, para falar, e ela sempre fica muito emocionada. Ela está nos escutando. Os meus primos de Portugal estão escutando, Perfeito. Os meus parentes da Itália estão nos escutando, os meus amigos e parentes aqui do Brasil também estão nos escutando. Então eu mando um beijo para minha mamãe, Dona Silvia, para minha esposa. Se eu não mandar para minha esposa, ela vai ficar brava comigo, a Juliana. Então vamos lá, amor da minha vida. Bom,
Sobre o panorama do Brasil, de uma forma bastante clara e bastante responsável. E primeiro eu vou te mostrar alguns ângulos das coisas que estão acontecendo. O Brasil tem uma dimensão geográfica continental. Para você imaginar, a França inteira cabe em um dos estados do Brasil. Minas Gerais, que não é um dos estados mais maiores em termos de superfície geográfica, a França cabe inteirinha dentro de Minas Gerais. Nós temos 26 estados no Brasil. Para você ter uma ideia. Por que eu estou dando essa explicação inicial? Para te mostrar que nós não temos a mesma realidade nos diferentes locais do Brasil. Nós temos regiões no Brasil que são extremamente desenvolvidas, com um poderio econômico de primeiríssimo mundo, e nós temos essa disparidade econômica e social em lugares extremamente pobres, extremamente demandando uma infraestrutura quase que com os princípios básicos. Dentro dessas diferentes realidades, nós temos situações como algumas capitais do Brasil, onde a situação está um pouco mais controlada, está um pouco mais equacionada com relação à pandemia. Por outro lado, situações extremamente críticas, onde nós temos uma densidade demográfica muito alta, e o mais problemático que eu vejo com relação à pandemia é a questão da comunicação, da informação, porque a informação, se transmitida de uma forma inadequada, ela mata mais do que propriamente o vírus. Sim. Porque se você usar isso de uma forma inadequada, isso é extremamente perigoso. E eu acho que a gente está sofrendo dessa situação. Um segundo aspecto bastante danoso que aconteceu no Brasil, em alguns países, mas sobretudo no Brasil, também uma disputa política onde o governo federal e os governos estaduais e municipais, eles não conseguiram chegar a um alinhamento. Isso foi extremamente danoso, porque as orientações para a população, elas foram antagônicas. O governo federal dizendo a sua tese A e o governo estadual dizendo a sua tese B, desalinhadas, e isso para a população gera uma desinformação e gera uma desorganização. Então, foram alguns aspectos que geraram esse momento delicado que a gente está passando. Eu vou te dar um outro dado para você levar em consideração. Existem muitos locais onde os hospitais, ou seja, os serviços de saúde públicos, já se encontram ou saturados ou perto da saturação, com 80%, 90%. Mas existem inúmeros, os melhores hospitais particulares do Brasil estão vazios, não tem ninguém. O Albert Einstein, que é um dos hospitais, é um dos principais hospitais da América Latina, um dos principais hospitais do mundo, está quase demitindo os seus médicos, porque com o distanciamento horizontal, as pessoas não vão aos hospitais e o hospital está vazio. Existem notícias de amigos médicos que dizem o hospital está vazio. Então, essa desinformação e esse desalinhamento foi extremamente danoso, e isso denota uma situação de falta de gestão. O Brasil, muitas vezes, ele tem uma força enorme em termos até de inteligência, uma força enorme em termos de sociedade, mas ele tem um problema histórico de gestão muito importante. Mais uma vez ficou claro isso, que se de uma forma um pouco mais alinhada em termos de gestão, nós estaríamos em uma condição, seja sob o ângulo da saúde, seja sob o ângulo da sociedade, muito melhor para com a pandemia do Covid-19. Eu tendo a concordar, né, totalmente, até como um brasileiro, e a considerar também o seguinte, quer dizer, toda essa pandemia ela começou lá pelo Oriente, veio para a Europa, e todo mundo, aí sim, numa era da informação e tecnologia, onde a informação ela chega em tempo real, existiu toda uma possibilidade de estar preparado
para que isso não acontecesse e a própria imagem do país, a imagem... Eu nem vou entrar em aspecto político, porque não é o meu negócio, mas a imagem do Brasil como um todo para fora é extremamente desgastada e uma imagem de desorganização total. E que, infelizmente, né? E é o que todos comentam mundo afora, e mais do que comentar afora, é o próprio brasileiro comentar. Mas vou sair um pouco disso para a gente não entrar num aspecto daqui a pouco político e não é nosso negócio. Só para ter uma informação, hoje pela Sapo Lifestyle, a agência de notícias AFP, falando sobre a pandemia, o Covid já provocou mais de 335 mil mortes pelo mundo e infectou mais de 5 milhões e 100 mil pessoas em mais de 196 países. Quer dizer, e ainda a informação é que mais de 1 milhão e 900 mil pessoas doentes foram considerados curados. E aqui vem uma informação daquelas pessoas que nunca fizeram o teste, mas que provavelmente é positivo, e muitas pessoas que morreram também foi considerada como uma doença qualquer e foi enterrada como. Quer dizer, esses números ainda disparam muito pela frente. Se fala muito, aqui mesmo pela Europa, a gente fala segunda onda, mas aqui utiliza um outro termo. Vaga, que fala aqui, se fala muito da segunda vaga. Então, toda hora a gente também lê e vê essas informações. Liberaram na Alemanha e daqui a pouco tem alguma coisa que aconteceu. Liberaram em Espanha e daqui a pouco, olha, aumentou o número. Mesmo em Portugal, liberaram, e regiões de Portugal onde não tinha tanta incidência de novo coronavírus, agora a imprensa começa a divulgar muito mais. Bom, falando tudo isso para as pessoas terem uma noção de que as coisas acontecem, e quando a gente fala da informação ou desinformação ou ainda contra-informação, isso realmente ocorre em qualquer país do mundo. Mas quando um país é grande, aí a gente pode pegar dois cases que são agora, ou dois casos que são muito conhecidos, e aí não vamos entrar, mas tem um aspecto político muito forte, que é Brasil e Estados Unidos, né? Que são dois países que tinham tudo para não deixar acontecer e fazem questão de acontecer, quando, eu acho que foi o New York Times de hoje, que soltou lá o nome dos 100 mil mortos nos Estados Unidos, que é uma coisa extremamente desagradável quando a gente vê todas as coisas. Eu acho que muito mais desagradável é extremamente assustador para todos nós. É aquela coisa de começar a conviver com uma realidade que eu acho que nenhum de nós imaginou viver algum dia. E, Cláudio, não esquecendo que esses 100 mil mortos são mais óbitos do que a própria guerra do Vietnã. O que é muito alarmante para uma economia como os Estados Unidos, um país tão forte. Afinal, provou que o país mais pequeno, como Portugal, com muito menos meios, e daqui um grande obrigado a todos os profissionais de saúde, desde quem limpa o chão, quem troca o lixo, aos enfermeiros, médicos, um grande obrigado, porque foram eles e muito mais, polícias, todos... mesmo a própria população teve a consciência que estávamos numa guerra e fomos invadidos. Não houve fronteiras. Esta história de haver fronteiras, não houve fronteiras. Ele entrou por todo lado. E essas pessoas, e eu espero que no Brasil, sinceramente, as pessoas, de uma vez por todas, percebam que isto não é nenhuma brincadeira. Não vamos estar a falar de políticos, estamos a falar mesmo da própria população. Isto é muito sério. E muitos danos irão criar no futuro, não só económicos, mas em termos de saúde. Porque se houver uma ruptura no sistema de saúde, a economia de qualquer país cai. Esta é a realidade. E já agora, Ana, também te amo muito.
Senão ela bate-me. É verdade. Ana, eu não Ana é vou minha falar mulher. que eu te amo. A Ana é a mulher do Ivan. Eu não vou falar eu te amo, porque senão o Ivan me bate. Mas, Ana, no próximo, num dos programas, é você quem vai Ana do sair. Ivan. Aí a Ana Só pra do saber. Ivan vai ser o Ivan da Ana. Mas é isso. E nós já estamos a chegar no final. O que foi, Jorge? Pode falar, Jorge. Queres que eu fale, Cláudio? Por favor. É que estava só a prevenir para não te esqueceres que o Paulo ainda está do outro lado. Sim, é óbvio. E é agora que nós vamos para a parte final. E aí eu peço primeiro ao Paulo e depois ao Ivan. Paulo, qual as suas considerações e qual a sua mensagem para todo esse nosso público que nos escuta? Nós estamos a falar, e aí pelo levantamento que nós recebemos um pouquinho antes do início do programa, normalmente a gente divulga que fala com 30 países. Pelo sistema, nós falamos com mais de 170 países nesse último tempo. Então, Paulo, quais são aí as suas considerações e também a sua mensagem para essas pessoas, para todo o nosso público que nos escuta e quem nos acompanha aqui pela live, a considerar, eu acho que duas coisas ou mais de duas coisas. Uma que é a própria pandemia e como que as pessoas podem conviver, mas isso muito no seu sentido de experiência pessoal. E outra, para os negócios, e aí a sua visão de investidor e empreendedor. Tá bem. Cláudio, então, indo para as minhas palavras finais, eu quero reafirmar o meu agradecimento em fazer parte do programa, do convite recebido. Fantástico a conversa e a troca de informações contigo e com o Ivan, com o Jorge e com todos os nossos ouvintes nesses tantos países. Também gostaria de compartilhar que amigos e familiares meus dos Estados Unidos, na Califórnia, a minha irmã americana, a Luciana, está conectada nesse momento, me manda uma mensagem aqui que muitos amigos na Califórnia, no Vale do Silício, estão nos escutando. E uma das mensagens mais importantes que eu queria compartilhar com vocês são duas. A primeira, de extremo respeito ao que nós chamamos de atividades essenciais. E quais são as atividades essenciais? É o lixeiro que continuou pegando o lixo nas nossas ruas. É o enfermeiro que continuou entregando os medicamentos nas farmácias. São os médicos que continuaram atendendo nas UTIs. São as pessoas que continuaram a trabalhar nos transportes de alimentos. São os vendedores que continuaram a exercer, com medo ou não, a sua atividade dentro dos supermercados. Então, eu quero externar o meu agradecimento e o meu profundo respeito. E quando eu estava comentando com você a reflexão sobre valores de vida que essa quarentena nos promoveu, eu acho que essa reflexão ela é bastante proveitosa de reorganização de valores de vida, reorganização de valores humanos. Então, isso aconteceu profundamente, eu posso dizer, comigo e eu acho que com muitas pessoas que eu conversei, e aqui eu quero deixar o meu agradecimento. E número 2, queria também dividir uma dica, ou se me permite, uma dica, um aconselhamento, um conselho. Quando nós temos um problema na nossa vida, quando nós temos um grande momento difícil, uma grande depressão, uma guerra, um momento tão peculiar como esse da Covid-19, nós tendemos a olhar para o problema e nos voltarmos de uma forma muito pesada. E fica aqui o meu conselho. Ao invés de nós olharmos para esse vale, ao invés de nós olharmos para esse buraco, vamos tentar vamos construir uma ponte para passar por cima desse problema, para atravessar ainda mais forte, para atravessar com esse aprendizado
Toda vez que passamos por um problema, nós aprendemos alguma coisa. Então, sair do Covid-19, não com o olhar do problema, mas com o olhar do aprendizado de ter passado por um momento tão delicado. Eu mencionei a você que eu gosto muito do mercado de capitais, o mercado de ações. E uma das coisas do mercado de ações que nós mais falamos é depois que você passa por um momento onde há um circuit breaker. Circuit breaker é quando a bolsa de valores ela para por uma questão de uma queda muito abrupta. Então, você que já passou por um circuit breaker da vida, um circuit breaker de um momento tão difícil, traga essa experiência e tenta construir alguma coisa melhor para você e para a sociedade. Esse é meu conselho final. Novamente, muito obrigado, Cláudio. Um prazer estar com o Ivan, um prazer estar com o Jorge e com todos os nossos ouvintes. Perfeito, Paulo. Ivan? Igualmente, Paulo, prazer ter conhecido, não pessoalmente, mas como podemos provar, a distância é metros, é apenas números, por isso a voz chega a todo lado. Eu quero deixar aqui assim, um agradecimento ao Presidente da Junta de Freguesia, o Francisco Reigota, o Presidente da Câmara Municipal de Mira, o Presidente Raul, pelo grande esforço que foi feito nesta pandemia. Agora conseguiu-se controlar muito bem. As pessoas são todas muito bem-vindas à Praia de Mira, ao Concelho de Mira. Vamos ser todos responsáveis. Vamos manter a distância social. Não vamos nos afastar uns dos outros. É apenas um distanciamento temporário, que eu quero acreditar nisso. São todos muito bem-vindos ao Concelho de Mira. Isto é um apelo que eu faço. Venham ajudar o comércio local de Mira, Praia de Mira e outras freguesias de Mira, porque este distanciamento é físico, mas não pode ser um distanciamento de calor humano sem toque. O toque pode não existir, mas o olhar está lá. Usem máscara, os olhos dizem tudo. Perfeito. Bom, e eu também chego agora ao final. Sim, e com meus agradecimentos, que são exatamente para o Paulo Manciot. Muitíssimo obrigado por ter aceito o convite e ter participado nesta noite de domingo aqui, que final de tarde aí no Brasil. Ivan, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui também, que eu sei que o seu restaurante está aberto e você está aqui. A Ana está lá, tomando conta do negócio. Espero bem que sim. Mas você está aqui com a gente, foi excelente estar com você. Agradeço imenso ao nosso público por participar, né? Quem está seguindo pela live no Facebook e quem está a ouvir pelo rádio em www.radiomira.pt. E como não pode deixar de ser, vem o pensamento do final do programa, que está muito em linha com o que o Paulo acabou de falar, e vem das palavras de Nelson Mandela. A maior glória de viver não consiste em jamais cair, mas em levantar sempre que caímos. Pensem nisso, fiquem com Deus e até uma próxima. Exatamente, até uma próxima, mas ainda não vamos ficar por aqui, Cláudio, porque não podemos de forma alguma deixar de ler os comentários dos nossos ouvintes. Eu não sei se o Paulo ainda está por lá, de toda a forma, se estiver, um grande abraço virtual, evidentemente, e obrigado em meu nome pessoal e da Rádio Mira de ter disponibilizado uma horinha do seu precioso tempo. Obrigado, Paulo, e até uma próxima, então. E dizia eu que logo no início do programa, eu tenho estado por aqui, então, a ver quando teria a dica, a deixa, como se costuma dizer, para entrar. Hoje não me deste. Hoje eu não deixei. Tiveste que deixar para o fim. Toda a forma, quero realçar que a Eliana Carvalho, que nos escuta desde o Brasil, envia as boas noites para nós todos e diz ainda para nos cuidarmos. Ana Jorge envia as boas noites e desejou um bom programa.
O Joaquim Silva, o homem da X Rádio, que nos escuta desde o Porto, envia as boas noites para a Rádio Mira e boa noite para o Giro ao Mundo, e faz ainda um comentário que desta vez ainda não foi possível. Ele pergunta, ou melhor, ele diz que é desta que vou ser convidado para estar no programa no estúdio da Rádio Mira para o Giro ao Mundo. Portanto, olha, uma boa oportunidade para a próxima. O Joaquim quer participar pela segunda vez. É isso. E merece. Merece, lógico que merece. Não desprezando ninguém, é alguém com muito saber também. Sim, é verdade. Sem dúvida alguma. O Mauro Seiça também enviou as boas noites, assim como o Herculano Carvalhosa, que nos escuta desde o Porto também, um colaborador da X Rádio, um colega nosso de trabalho, que envia as boas noites. Eu pessoalmente envio um grande abraço para o Herculano. A Eliana Carvalho voltou a fazer um comentário onde diz: triste momento no Brasil, São Paulo, Zona Norte. A Miriam Keller, não sei se é assim que se pronuncia, diz: excelente entrevista, portanto o Cláudio agradece. Obrigado. A Ana Jorge diz ainda: assustador quando tens líderes políticos como Bolsonaro, Trump e companhias. Portanto, isto está um bocado fora de timing, mas eu não podia terminar a emissão sem ler estes comentários. A Eliane Carvalho diz ainda: programa maravilhoso, e diz: momento muito triste. A Ana Jorge diz aqui: lindo menino, não sei se é para o Cláudio. Não arrumou confusão. É pronto, já arrumou confusão. Pronto. Mas, não era essa a minha intenção. Peço desculpa. Se por acaso me descuidei e não consegui apanhar todos os comentários, peço desculpa, porque só agora tive a oportunidade de os dizer. Cláudio, muito obrigado por mais um excelente programa. Obrigado por ter saído do conforto do teu lar, que é mesmo assim, para te deslocares até ao estúdio da Rádio Mira. O mesmo agradeço ao Ivan, obrigado por sair do conforto dele, que não era ao lar, mas era o local de trabalho. Obrigado, ter vindo até Mira. E quanto aos nossos ouvintes, desejo-lhes um excelente fim de noite de domingo, uma excelente semana de trabalho para quem trabalha, quer trabalhe em casa, quer se desloque aos seus postos de trabalho. E digo ainda, porque não se esqueçam, amanhã, a partir das 21h, mais uma emissão do programa A Nossa Casa, que é a 99ª emissão do programa A Nossa Casa. A não perder, portanto, amanhã, a partir das 21h. Cláudio, boa noite. Ivan, boa noite. Boa noite, Jorge. Amigos ouvintes, continuação de uma ótima noite, se possível, na companhia da Rádio Mira, em www.radiomira.pt. Ok. Melhorando o desempenho das estações de tratamento de águas residuais. Apostamos na sustentabilidade dos recursos hídricos. Contra o desperdício. No cano, lixo não. Juntos pela qualidade. Uma sugestão da ABMG Águas do Baixo Mondego e Gândara, empresa intermunicipal nos municípios de Mira, Montemoro Velho e Sor. Sapataria Celine encontra centenas de modelos para todos os gostos. Percorra a nossa galeria de produtos e encontre o calçado ao seu gosto, ao melhor preço e com a melhor qualidade. A Sapataria Celine tem sempre calçado nacional, porque o que é nacional é bom. Visite-nos na Avenida Cidade de Coimbra 136, na Praia de Mira, e também na internet em celine.com.pt. Sapataria Celine, aguardamos a sua visita. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais.